Fala, moçada, beleza? Milhomem de volta para conversar com você a respeito da nova lei de abuso de autoridade. No bloco anterior, encerramos falando a respeito da ação penal na hipótese dos crimes elencados a partir do artigo 3º da nova lei de abuso de autoridade. E agora, vamos começar este bloco tratando dos efeitos da condenação. Tema extremamente interessante, haja vista a possibilidade da produção de efeitos secundários danosos, tão danosos quanto a privação da liberdade para aquela pessoa que tem reconhecida a sua responsabilidade penal. Então, joga na tela aí, batata. Olha lá os efeitos da condenação como previstos na Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 4º da referida lei, do referido diploma legal, traz a seguinte redação. São efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, da vítima, portanto, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Muito bem, vem cá na 2, por gentileza, Batatinha. Uma particularidade. Esse inciso 1º do artigo 4º, ele é uma mescla de dois dispositivos legais. Um constante do Código Penal, que já trazia como efeito da condenação o dever de indenizar, a chamada responsabilidade aquiliana no direito civil, e de outro lado, uma regra de direito processual penal que prevê a possibilidade de o Ministério Público requerer e o juiz fixar um valor mínimo a título de reparação civil na própria sentença judicial penal. Ou seja, é a possibilidade de que por meio do processo penal se satisfaça tanto o interesse do Estado quanto o interesse da vítima. E aí, o legislador pegou esses dois dispositivos legais, consolidou-os e transformou-os no artigo 4º, inciso 1º da nova lei de abuso de autoridade. Mas, além do dever de indenizar, surge ainda a possibilidade de que a pessoa que tem a sua responsabilidade penal reconhecida pela prática do crime de abuso de autoridade sofra as seguintes consequências. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Inciso 2º. São efeitos da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E no inciso 3º, são efeitos da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Cuidam-se de efeitos secundários próprios dos crimes de abuso de autoridade em face de expressa previsão constante do artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Mas aí surge uma dúvida. Professor, esses efeitos são automáticos? Ou seja, sendo o cidadão, por exemplo, um militar, policial militar, condenado pelo crime de abuso de autoridade, automaticamente ele perderá o cargo? É isso que nós vamos ver agora. Joga na tela aí, batata. Olha lá. O parágrafo único do artigo 4º traz justamente a interpretação que se deva dar a este efeito, que é a perda do cargo prevista no artigo 4º da Lei nº 13.869. São efeitos da condenação. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2º. O inciso 2º é aquele que trata da inabilitação para o exercício do cargo público. E inciso 3º, que trata praticamente ou basicamente da perda do cargo ou da função pública, do caput deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Olha só, eu já deixei inclusive aqui grifado para que você não tenha dúvidas. A possibilidade de inabilitação do cargo ou função pública ou de perda deste cargo ou função pública depende do reconhecimento da reincidência. Reincidência. O que é a reincidência? É a prática de novo crime num período de 5 anos em face de condenação anterior transitada em julgado. Mas o que nós estamos tratando aqui não é da reincidência genérica, mas da reincidência específica. A perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública
depende do reconhecimento da reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Em outras palavras, o cidadão fora condenado por sentença transitada em julgada pelo crime de abuso de autoridade e, num prazo de 5 anos, veio a cometer novo crime de abuso de autoridade. Diante dessa situação, eu tenho os requisitos objetivos necessários e suficientes para decretar a perda do cargo público ou a inabilitação do cargo público, contanto que devidamente fundamentada na sentença, na decisão judicial. Repito, não se trata de efeito automático da condenação pelo crime de abuso de autoridade, a inabilitação ou a perda do cargo ou função pública. É necessário o reconhecimento da reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Compreendido? Beleza, não inventa, hein? Joga na tela, Batatinha. Boa, profs, muito bem. Além do mais, o legislador deixa bastante claro que nestas hipóteses de inabilitação e perda do cargo público, não se tratam de efeitos automáticos, não são efeitos automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Mas, professor, existe alguma hipótese de perda de cargo ou função pública automática, independentemente de fundamentação da autoridade judicial, ou seja, um efeito opilege, um efeito que decorre da própria aplicação da lei? Existe. O cidadão, por exemplo, mesmo militar, que fora condenado nas penas do crime previsto na Lei nº 9.455, a lei de tortura, terá como consequência, além da aplicação da pena privativa de liberdade, por sentença condenatória transitada em julgado, também a perda do cargo público. Por quê? Porque se trata de efeito, neste caso, no caso de crime de tortura, de efeito automático da decisão judicial condenatória. Beleza? Massa, vem cá comigo na 1, Batata. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando. Tema muito interessante que certamente será cobrado nos próximos concursos públicos. Então, fique ligado, porque nos próximos blocos nós seguimos analisando a nova lei de abuso de autoridade. Até lá!